Antes de a gente falar de PL antifacção, vamos a Brasília, temos aqui um outro assunto. A Ana Carolina Tomé tem informações para nós sobre a CPI do crime organizado que está avançando no caso Master. A gente não tem uma CPI do caso Master, mas a CPI do crime organizado aprovou uma série de convocações de depoimentos do Daniel Worcaro, dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Ana Carolina Tomé conta para nós. Oi, Ana, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para Vera, para Débora. A CPI do crime organizado do Senado aprovou nesta quarta-feira requerimentos, convocação do dono do Banco Master, o empresário Daniel Worcaro, e de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Também foi aprovada a quebra de sigilo da empresa Maridit Participações, que pertence ao ministro e seus irmãos, referente ao período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2026. O colegiado, Carol, decidiu avançar nas apurações que envolvem o Master e autoridades da República. Entre as medidas aprovadas também está o requerimento ao COAF para o envio do relatório de inteligência financeira e a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, abrangendo o período de janeiro de 2022 a janeiro de 2026. A iniciativa busca identificar operações financeiras atípicas, estruturas de ocultação patrimonial e possíveis conexões com organizações criminosas. Além dos requerimentos de autoria do relator, a CPI também aprovou a convocação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ligados ao governo Bolsonaro. Foram convidados ainda os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Moraes, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. No caso de convites, não há a obrigação de comparecimento à CPI, mas os que foram convocados são obrigados a comparecer. Segundo o relator da CPI, Alessandro Vieira, a aprovação dos requerimentos marca uma fase decisiva da investigação. Ela é histórica, dentre outras coisas, porque a gente consegue aprovar convites e convocações que permitem a investigação de um presidente de banco que praticou uma fraude acima de 50 bilhões de reais, e também abre a possibilidade de esclarecer a eventual envolvimento, participação de figuras ligadas a ministros da Suprema Corte. Ninguém está sendo condenado previamente, mas é preciso investigar, porque numa república de verdade, todo mundo pode ser investigado, todo mundo é igual debaixo da lei. Estava prevista para hoje a oitiva do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias. O ex-parlamentar foi preso em setembro do ano passado após ser acusado de ter ligações com o Comando Vermelho. No entanto, Carol, o STF não deu aval a tempo hábil para o deslocamento dele até Brasília e o depoimento foi adiado. Volto com você. Obrigada, Ana Carolina. Vera, o Congresso avançando em várias frentes aí nessa investigação do Banco Master, né? Já temos a CPMI do INSS com acesso à documentação, agora a CPI do crime organizado aprovando essas convocações. O Congresso, não temos uma CPI específica, mas o Congresso encontrou um caminho aí para entrar nessa história, né? Carol, o que a gente tem aí, né, como justificativa para o que parece uma sobreposição de papéis é que a CPI do crime organizado está alegando que o seu interesse é diferente do da CPMI do INSS. A CPMI do INSS encontrou como justificativa para entrar no caso Master o fato de ter havido fraude previdenciária, né? Fraude em vários fundos de pensão ligados a entes aí, públicos, estatais. E a CPI do crime organizado está dizendo que precisa apurar o caso com ênfase, com um olhar para a questão da lavagem de dinheiro, né? O fato da instituição de Daniel Worcaro usar o mercado financeiro para a ocultação de bilhões de reais, para a lavagem de dinheiro, esses outros negócios feitos pelo Master que foram classificados como fraudes aí pelo Banco Central, etc. A CPI do crime organizado está querendo fazer um link da tal corrupção, né, do crime organizado, ocupando o chamado andar de cima, ocupando o mundo aí das fintechs, dos bancos, da Faria Lima. E isso é um outro veio de investigação diferente da CPMI do INSS. Na verdade, o que a gente tem é esse caso com um potencial explosivo de atingir
não só essas instituições, mas muitos políticos, e com isso todo mundo tentando escapar às tentativas de bloqueios políticos que existem para se investigar esse caso, né? A ideia de uma CPI específica, que muitos ficaram martelando, mas que foi de alguma forma contida pelo comando da Câmara e pelo comando do Senado, assustava muito o mundo político. E agora essas outras CPIs que já estão trabalhando, já estão constituídas, estão tentando driblar essa blindagem política que estava sendo feita para apurar o caso Master. E vão conseguir, né? Porque o ministro André Mendonça tinha autorizado que a CPMI do INSS obtivesse esses dados e agora deverá estender esse compartilhamento de provas também a essa outra CPI. Inclusive, Vera, o depoimento de Daniel Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, foi remarcado por dia 10 de março, a partir de um acordo com a defesa do empresário. Então, o senador Renan Calheiros remarcou, de acordo com a apuração do valor econômico. Anteriormente, o presidente da CAI tinha a intenção de fazer essa oitiva no dia 3, né? Então, vai ser um pouco mais tarde, no dia 10 de março. Agora, com tantas vertentes de investigação, comissões, isso, no fim das contas, pode ser positivo ou negativo? Eu pergunto por causa da disputa de poder, né, que sempre existe nessas comissões. Isso, vai haver uma clara disputa de protagonismo, de holofotes e tudo mais, e a gente não sabe se no final eles vão conseguir avançar para algo além do que a Polícia Federal já está investigando, né, Débora? No caso aí da CAI, o senador Renan Calheiros procurou trazer esse caso para a comissão por uma questão regional também. Tem uma ligação muito próxima do Daniel Vorcaro com o deputado Arthur Lira, que é o seu principal inimigo político, com o senador Ciro Nogueira, com o deputado Arthur Lira, com esse grupo que é adversário do grupo do senador Renan Calheiros. Daí a entrada da CAI. Então, cada um está querendo explorar politicamente esse caso de acordo com as suas conveniências. Isso vai sim ter uma disputa por holofotes e a gente sabe se não vai ter um atropelo, a gente não sabe se não vai ter um atropelo que prejudique as investigações em si. Acho que você tem razão ao apontar isso, mas é aquela coisa, no eleitoral, cada um querendo trazer, puxar o caso para suas conveniências. O que eu ouvi no governo, por exemplo, é que ninguém ali tem nada a temer em relação a esse caso, que o governo tem interesse que a PF vá a fundo nas investigações. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, estava na comitiva do presidente Lula, inclusive, para agora para a Coreia. Pode ser que esse assunto tenha sido abordado de alguma maneira, embora o discurso no governo sempre seja, não, a PF é autônoma para fazer as suas investigações, a gente não sabe o que é conversado nesses bastidores. Então, aqui se respira em todos os lugares de Brasília caso Master e tensão pelo caso Master, embora ninguém consiga cravar exatamente onde esse caso vai dar.